endereço eletrônico do Sem Censura é www.tvbrasil.org.br/sem censura. Para participar do programa, o e-mail é semcensura@tvbrasil.org.br. No Twitter, acesse twitter.com/scensura. Telefone 0 operadora 21 2283 3000. Fax 0 operadora 21 2232 3271. Será que a senhorita Júlia tomava remédios? Eu acho que tudo indica. A propósito de senhorita Júlia... Quando a peça foi escrita, acho que não tinha remédio, não. Mas hoje em dia, acho que ela tomaria, né? Ela é de quando? Fato. Ela é... Teria uma patologia. Imagina, ela é específico. Loucona. A peça foi escrita em Bapa. 1888. 1888. Final do século XIX, na Suécia. Só que, como todo clássico, sobrevive ao tempo. Ele sobrevive, e não só sobrevive, como ela é possível de se adaptar, de se fazer uma adaptação aos tempos atuais e ela manter sua força, que é o nosso caso. A história da senhorita Júlia passa pelo preconceito? Ou é do preconceito que ela sobrevive? Não, ela é... O preconceito está em outro lugar. Isso né? é uma das discussões da peça, né? A questão do conflito de classes. Do conflito de classes. Isso é uma das coisas, mas além disso, tem o conflito homem e mulher, que é um conflito básico. Tá lá. Universo masculino, universo feminino. Ela permanece tão contemporânea. Exatamente. Ela pode ser contemporânea. Eu acho que esse é até o conflito mais forte, né? É o principal. Homem e mulher. É o principal. Ele escreveu essa peça justamente quando a mulher estava começando a ter voz na Suécia. E ele não é conhecido por ser um grande amante das mulheres extremamente feministas. Ele sempre gostava de colocar a mulher na sua condição de dona de casa, o Strindberg, August Strindberg. Ele colocava muito a mulher no seu lugar. E o que ele faz nessa peça é de uma crueldade muito grande com as mulheres, não só nessa peça. Acho que, em nome do pai também, ele fala muito dessa questão da mulher. Ele é cruel com as mulheres. Ele é cruel com as mulheres. Agora, o interessante é que ele é permanente, porque ele conseguiu captar os estratos da alma humana em todo o tempo, dentro da linguagem. Isso que dá permanência. Exatamente. Então, o texto dele é legível hoje, como foi legível no tempo dele, como será legível amanhã. É a eternidade da arte, porque aprendeu a psicologia humana, o profundo da natureza humana. Como Shakespeare, por exemplo. Ele fala do instante, mas na verdade esse instante se estende, né? Ele está falando de um momento específico, mas esse momento se estende até os dias de hoje, né? A gente e agora, o interessante... Por que ele maltrata muito as mulheres? De que maneira? Ele tem raiva das mulheres. Você faz uma coisa, você paga por aquilo que... A mulher paga pela sua luta pela liberdade. Você quer ser livre? Tá bom, mas você vai pagar por isso. Isso e ele acontece. considera ainda, ele fala isso no adendo do texto, de que ele chama a senhorita Júlia de meia mulher. Ele não considera uma mulher inteira porque essa metade dela será uma metade masculina. Por ser uma mulher que é engajada, por ser uma mulher que foi criada por um pai sem a mãe e por querer mostrar, e foi criada, né, para ter voz dentro de casa, a própria mãe falava isso para ela. Ele não gosta desse tipo de postura e ele reclama desse tipo de postura. E a grande questão da diferença das classes sociais, e ele foi casado com uma aristocrata, uma das mulheres dele foi aristocrata. Eles brigavam muito, porque ele se considerava o filho da criada. A mãe dele, acho que trabalhava num bar, alguma coisa, e o pai era muito rico e foi um acidente. E ele foi obrigado a se casar com essa mulher. Então, ele sempre colocou a vida dele nas peças. Então, essa questão da senhorita Júlia seria uma questão pertinente a essa mulher dele, essa aristocrata, que ele não gostava do posicionamento dela. Foi graças a ela, inclusive, que ele publicou o primeiro livro. Então, eu acho que ele devia um pouco a ela. Não podia perdoar isso. Então, essa questão dela, da mulher independente... Mas, num certo sentido, era ele também. Ele tinha o conflito. Ele não conseguia resolver o conflito.
porque ele escreveu exatamente para tentar resolver o conflito. Senão não teria escrito. Agora, o bonito dessa montagem nossa agora é a questão da Strindberg, né, um clássico, etc, não sei o quê. Só que a gente faz, adaptado para os dias de hoje, ele é o motorista, e atinge todo tipo de gente, assim, todo mundo, desde do intelectual até o motorista que vai ver a peça. É uma peça que a capacidade dessa peça ser universal, falar com todo mundo, falar a língua de todo mundo, isso é muito bonito. Isso, você poder fazer Strindberg a preço popular e estar lotando o teatro, como a gente fez agora a última temporada. Gente, às vezes, que nunca nem tinha ido ao teatro. A gente fez uma temporada bem popular, assim, e, pô, é muito bonito ver, é muito, muito gratificante. E você sentiu que as pessoas ficavam tocadas, percebiam os Muito. conflitos? Essa peça, ela é passada nos dias de hoje, quer dizer, 2002, numa situação política daquele momento que propiciava a população a ter voz. Se passa em 2002, quando o Lula ascende ao poder. Ou seja, a classe trabalhadora, de certa forma, chega ao poder e começa a ter voz a classe operária. Então, o que acontecia no final do século XIX, que era a burguesia indo ao teatro, entendendo a peça através dos olhos da burguesia, que é a senhorita Júlia, nos dias de hoje o que é interessante é que um dos personagens, que é o personagem que eu faço, o motorista, ele tem muita voz porque essa classe mudou. Hoje em dia, a gente conhece e entende muito da pobreza da nossa sociedade, porque basta sair da sua casa que você vê. Então está se discutindo isso também, isso está sendo colocado no palco. E a ótica da peça também é vista sob o ponto de vista do empregado da casa, o que não acontecia no final do século XIX, o que a gente trouxe para os dias de hoje. Isso é muito interessante. Então por isso que a gente... Quem adaptou? A adaptação é feita pelo Walter Lima Júnior e José Almino. Os dois reescreveram o espetáculo. Eles adaptaram com esse olhar, então, né? Para os dias de hoje, 2002. Agora, é uma peça muito engraçada. As pessoas riem sem parar, do começo ao fim. É o segundo Strindberg que eu faço na vida e é sempre essa surpresa. Você faz, acha que está fazendo uma coisa seríssima, realmente é seríssima, mas tem coisas tão bizarras. Ninguém se rola de rir da peça, a peça inteira, né? Do que eles mais riem, Alessandra? Eles riem do xingamento, eles riem da briga, do casal, do que um fala pro outro, né? Porque é uma disputa. A gente se identificam, né? Provavelmente. Muito. Totalmente. A gente fica tentando ver quem vai ganhar, né? Eu ou ele, né? Quer dizer, ela, né? Ou ele, o motorista. É uma disputa, um jogo, homem e mulher. É um jogo. Neguinho fica lá. Esse jogo todo mundo conhece. Todo mundo conhece. E aí você ri de si próprio, você ri das barbaridades que você mesmo faz. Só que você está vendo lá, meu, que coisa ridícula. E você ri disso, você se pega fazendo esse tipo de coisa. E isso tudo é colocado às últimas consequências, né? É um instante específico desses dois. Ele é que foi criado nessa casa, a mãe dele trabalhou nessa casa e o futuro dele foi ser empregado da casa. Ela é órfã de mãe, vive com o pai, que é um deputado, e é justamente essa relação desse menino que cresceu nessa casa, do lado dessa menina. Como é que se dá isso? Qual foi o tamanho dessa intimidade que esse rapaz teve dentro dessa casa? Então, passa por vários tempos. O que é muito bonito na peça é porque fala da relação que esses dois tiveram, que não está em cena, mas fala de alguma coisa que não aconteceu. Passa pelas mágoas, o que é isso que não aconteceu? Sim, O que foi isso que poderia ter acontecido e não aconteceu? Qual é a forma desse homem, o pai dela, o deputado, que oportunidade ele deu para esse garoto? Tem uma hora na peça que ele fala, eu sou muito grato ao seu pai porque eu poderia ser qualquer coisa, mas eu sou motorista. Eu poderia ser vendedor. O que é melhor? Trabalhar aqui do lado do seu pai ou ser vendedor de uma loja ou atendente de telemarketing? Eu prefiro estar aqui, porque ele é ambicioso também. Ele também quer estar perto daquilo, ele gosta daquilo, foi seduzido por aquilo. Então a oportunidade que ele tem, pelo poder, pelo dinheiro. Então a primeira oportunidade que ele tem é entrar em contato com isso. E a gente sempre discute se ele ama, se ele ama essa menina, se ele já amou essa menina, porque tem essa questão na peça. Ou se na verdade não é um jogo de vingança da parte dele. O que você acha, né, Java? Você conhece essa obra Você leu, né, o livro?
Eu acho que exatamente o que prende o público é o conflito. Na medida em que cada um que está lá assistindo está vendo a própria imagem. E essa é a grandeza do gênio de Strindberg. Por quê? Porque ele continua contemporâneo. Contemporâneo na paixão. Mesmo que tenha mudado o sistema social, não é? A psicologia continua a mesma. A alma humana é a mesma. A alma humana é a mesma. É a grandeza da linguagem. Uhum. Não é? Esse drama, por exemplo, na Rússia, foi um drama, por exemplo, Mãe de Gorky, é uma outra peça clássica que teve uma grande repercussão. Aquela mais pelo social, esta mais pelo psicológico. Mas o que eu acho muito elogiável é esse retorno ao clássico. Uhum. São peças permanentes. Claro, desculpa, te cortei. Não. Mas aí unindo as duas conversas, né? Qual a importância, né, do teatro, né? Por exemplo, você vai ao teatro e você vai ver que o ser humano vive talvez aquele conflito que você está vivendo, que você não está isolado, que você não está sozinho. Quer dizer que aquilo é uma questão da humanidade, que todo mundo passa por aquilo. Quer dizer, a pessoa hoje em dia recorre ao remédio porque elas estão muito solitárias. Ninguém fala mais, ninguém conversa, ninguém divide seus dramas. Então, eu sofro, então eu vou vou tomar remédio para ser uma pessoa... Não, mas o ser humano é isso, o ser humano tem conflito, o ser humano, quer dizer, procura arte, a arte é um alimento, não é um remédio, né? Vai se curar com a arte. Acho que o mais interessante saindo da esfera você observar que hoje o movimento no Brasil são por temas mais leves, né, mais engraçados, mais comédias, os teatros estão repletos de comédia, e a gente sente falta de ter acesso a peças clássicos, a ter peças que tratam de assuntos, abordam questões políticas, sociais, psicológicas, ou assuntos que fogem um pouco desse estereótipo do stand-up comedy, que tomou conta de tudo, agora todo mundo é comediante, com todo respeito a quem é de fato humorista, e de quem vive disso já há muitos anos, e que sabe o que está fazendo, né? Mas o Brasil passa por um momento, de forma geral, na arte, na música, no teatro, no cinema, onde não se aborda mais questões que são importantes de serem abordadas. Aí você sente aquilo e você vai se identificar com o quê? Se você não vê aquilo sendo feito. Então, quer dizer, isso é uma coisa que floresce num ambiente onde está repleto de coisas que já estão saturadas. Não, eu vou falar uma coisa para você. Teatro lotado. Então, isso é mais bacana isso. Nós fizemos uma temporada no Teatro Nelson Rodrigues, de quinta a domingo, lotada. Isso é o mais louvável. A gente acha que as pessoas estão querendo ficar entorpecidas o tempo inteiro de graça, de comédia, de humor. De rir de tudo, mas né? as pessoas... a gente quer não pode, rir de tudo? Quer passar a vida com Eu fiz esse questionamento outro dia no Facebook com relação a onde estão os artistas e a arte que se propõem a debater, a refletir, a trazer algo para que as pessoas possam levar para casa e conversar com as suas famílias, com seus filhos, com a sua mulher. Porque não adianta ficar rindo de tudo é engraçado e só procurar ficar rindo. É como se fosse um remédio também. Nada contra. Acho que existe um momento do entretenimento puro, pela graça, por rir, isso é arte mas também. falta também o equilíbrio para o outro lado, no caso, peças como esse tipo de peça, que eu acho que lotada num teatro popular, quer dizer, dando acesso a uma população que às vezes não tem acesso a esse tipo de texto, de clássico, e levando isso para todo mundo, né? Então acho que isso é uma grande vitória, na verdade. É aquilo que o Miguel falou. Na verdade, o que difere o remédio da droga é a dose. Do veneno é a dose. Você só ri também, você não vai entender nunca nada da vida. Aliás, você vai você ficar só rindo. É ilusório, né? Uma coisa importante que eu acho é o seguinte: esse conflito do autor tem dentro de si um amor que cura. Claro. As pessoas têm necessidade de amor. E elas encontram esse amor que cura, misteriosamente, no próprio conflito.
Porque hoje as pessoas não tendem mais a se aprofundar nas coisas. Todo mundo só quer resposta, as pessoas só querem soluções. De preferência bem rápidas. E rápidas, né? E Exatamente. virtuais, né? Só uma pena. Muito bem. Temos uma imagem da peça. Vamos conferir? Oba. Essa noite nós somos todos iguais. Hã? Vamos combinar assim, todos iguais. Tá? Amanhã você volta a ser motorista. Aí você faz o que você quiser. Mas hoje não. Hoje você dança comigo mais um pouquinho. Sabe por quê? Eu gosto da forma como você se mexe. Ninguém lá fora dança como você. Tudo bem? Tudo bem, eu estou às suas ordens. Não é uma ordem, Moacir, é um convite. Ai, tira essa cara de empregado medroso. Vem dançar comigo. Cristiano, eu não vou roubar o seu namorado, não, viu? Moacir, por que você está usando esse uniforme? Hoje não é dia de trabalho. Eu sei, é que eu não tive tempo de trocar de roupa porque eu fui levar o pai da Eu senhora já sei disso tudo, eu já sei. Mas troque de roupa agora, sim, por favor. Sim, senhora. De quem é essa blusinha aqui? É minha? Ah, bonitinha. Veste. Essa calça, sua também? Então veste. Com licença. Não precisa sair, eu fecho meus olhos. Eu prefiro me trocar no quarto. Eu sonho que eu tô no alto de uma coluna. Muito alta mesmo. Que eu olho pra baixo e eu quero descer, mas eu não tenho coragem. Eu não tenho coragem de pular, sabe? Só que é muito ruim ficar aqui em cima porque eu não tenho apoio nenhum. Eu não consigo me equilibrar. E eu quero cair, eu quero cair tanto, tanto, tanto. Mas eu não caio. E eu não consigo ter paz enquanto eu não chego no chão. Aí, quando eu chego no chão, eu ainda quero afundar mais na terra. Ah, é muito estranho. Legal. Belíssimo. Ai, dá nervoso Filmada, assistir né, teatro. nervoso. Ó, gente, é melhor do que isso, viu? Eu garanto. Não, porque teatro filmado é sempre meio esquisito, né? Todos reclamam. Queda, é belíssimo. Não, isso é a poesia toda do Strindberg que tá na É peça. impressionante. A mão dele toda tá. Apesar dos É um pesados. surrealismo, inclusive, um surrealismo antes do tempo. Sim, não, ele foi o precursor do surrealismo. Ele foi o precursor do surrealismo. E muito vai lembrar lindo, que a direção muito de um mestre, que é o Walter Lima Júnior, que esse a gente, olha, eu devo muito a ele nesse espetáculo. Cenário belíssimo do José Dias. Muito Não bem. é só um texto clássico, você está indo ver uma direção do Walter Lima Júnior, um cenário do José Dias, que premiadíssimo. E a gente está indo agora para um teatro, eu estou ansiosíssimo Que é para ir qual? no Imperator, que é um teatro que reformaram na ainda Zona nem Norte fui do Rio. Imperator no Meia. Mas na ansiedade de apresentar essa peça na Zona Norte, justamente por isso, porque nós vimos o êxito que foi apresentar no centro da cidade. As pessoas conferir. precisam. Depois vem aqui me contar como é que foi A lá. arte precisa, na verdade. Precisa. Contos Inefáveis. Carlos Nejar. Poeta, ficcionista, crítico, tradutor, membro da Academia Brasileira de Letras. Ao longo da sua carreira, mais de 50 livros. Mas em torno disso, Oleda. Poemas, É uma referência aí romances, importante. ensaios. Eu sou da Academia Brasileira de Filosofia também. Também. E nessa parte crítica eu publiquei, no ano passado, a História da Literatura Brasileira, com mais de 1.400 páginas. Já está em segunda edição, pela editora Leia. Que bom, hein? E saiu junto Os Meus Viventes, que é um trabalho, são poemas dramáticos, com mais de 30 anos de trabalho. É uma espécie de tipos, um painel de tipos da humanidade. Só que são poemas de personagens que se apresentam. Aliás, teatralmente. Interessante. É. Já está na terceira edição também pela Leia. E esse livro é o meu primeiro livro de contos, pela Nova Alexandria. Eu tenho mais 2 livros inéditos de contos. E eu fui escrevendo na medida em que as coisas vinham. E muitas vezes não é o que a gente quer, mas é o que a criação impõe. E quando eu percebi, estava o livro pronto. E eu achei inefáveis, porque todas as coisas são inefáveis, na medida em que nós assim as vejamos.
Às vezes o tempo é que torna as coisas inefáveis, porque dá uma certa diferença de espaço em que nós podemos rir ou chorar. Até, aliás, o nosso amigo lá estava falando do humor. Eu acho que nós estamos precisando no Brasil, talvez, de mais senso de humor. Sobretudo o poder está precisando ter mais senso de humor. Nós estamos muito trágicos. Agora, quando se vê, por exemplo, uma peça como a Senhorita Júlia, o que a gente admira é quanto de drama humano é apresentado ali. Porque as pessoas estão necessitando de se encontrar, de se identificar com a linguagem. E isso que eu tento nos meus contos. Quem os lê vai sentir algo de si mesmo neles. Porque eles são diferentes. Eles são estranhos. São estranhos também para mim, que os criei. E por que os contos demoraram tanto a chegar? Não, eles não demoraram, eles demoraram a serem publicados, ao resolver então publicar. A vida toda, o romance, o ensaio, a crítica, a tradução e os contos coexistiram, digamos assim. Leda, tradução menos, episodicamente, mas o romance sempre. E a poesia mais do que nunca. Desde menino eu escrevo poemas. E a poesia antes vinha na minha frente. Hoje a poesia caminha comigo. Faz parte da minha vida, mudou meu nome. Porque o meu nome é muito comprido, é Luiz Carlos Verzoni Nejar. A poesia foi tomando conta do nome. Eu fiquei apenas Nejar e pronto. E Nejar é carpinteiro em árabe. Eu, no fundo, sou um carpinteiro. Mas depois eu descobri mais tarde que eu sou sefardita. Quer dizer, eu sou uma mistura de judeu com árabe. E mais italiano e mais francês. É animado, hein? O que é ótimo. Eu faço parte desse universo todo. E como é que você descobriu que era parte judeu? Eu descobri simplesmente pelo seguinte. O dicionário sefardita foi publicado. E ali tem Nejar e Najar, que vem da mesma origem. E é sefardita. Por quê? Porque nomes, por exemplo, de árvores, ofícios, cidades, em regra tem uma origem sefardita. O meu avô veio da Síria, que hoje está num grande conflito. Veio para o Brasil. Sangrento, desesperador. Mas antes do meu avô, eu tenho um ancestral que se chamava Israel Najara, que era rabino e poeta. E poeta de amor, sobre o Talmud. E trabalhava na faixa da Palestina e de Gaza. Então eu fui descobrindo ali a origem árabe, a árvore genealógica. Embora o poeta não tenha árvore genealógica. Ou ele é a própria árvore ou não é. Você é ou não é? Eu sou. Esse, então, é o primeiro livro de contos que saiu. É Sairão o os primeiro livro outros que dois. saiu. Exatamente. A seguir. A editora Nova Alexandria, a Rosa, que dirige a editora, se sensibilizou com os contos e os publicou. E eu penso que o leitor vai achar alguma coisa que o interesse mais do que alguma coisa até. Porque são contos diferentes, que tratam de um lado mais complexo da condição humana. E ainda este ano, já estou aproveitando, vai sair em São Paulo, pela Ateliê Editorial, o meu
um livro inédito de poemas, chamado Fúria Azul, que trata de dramas contemporâneos, como, por exemplo, a queda da torre de Nova York, que eu fiz um poema, A Gaveta das Estrelas, e várias outras coisas que nos tocam muito nesse mundo nosso, que é um mundo estranho e que nós temos que sobreviver. E sobreviver com dignidade. Essa é a parte mais difícil. Que é a parte mais difícil. Mas a palavra nos ajuda. Ah, claro. Porque sem a palavra, poesia fica impossível. Porque a palavra se torna revelação. A palavra muda as coisas. E se nós temos a palavra, nós permanecemos. Porque o que é imortal é a palavra e o povo. Muito bem. Então, não nos esgotaremos enquanto não se esgotarem as palavras. É o que penso. Perfeito. Enquanto tivermos uma palavra ainda, nós vamos estar vivos. Além de todos os remédios. Ou apesar deles. Ou apesar deles. Obrigado, né? Já volto aí daqui a pouquinho. agradeço. Intervalo, a gente volta já já conversando com Tico Santa Cruz. De música e de literatura? Eu vou pedir Também. o Também. endereço de vocês. Já já a gente todos. volta. Sem censura, um programa da TV Brasil.